Olha aí, né, pessoal? O resultado pífio das eleições municipais para a esquerda brasileira continua repercutindo. Tenho falado bastante disso aqui no canal, de como o resultado realmente foi decepcionante. O Lula está apavorado com o que aconteceu, com os números fraquíssimos, pífios do seu governo, como cabo eleitoral, como motor da esquerda no Brasil. Realmente os resultados foram decepcionantes, de tal forma que já há um movimento dentro do próprio PT para mudar a estrutura atual, a governança do partido e levar isso de vez para o Nordeste, pois é a única região que ainda salva o governo Lula, ainda salva o PT, a esquerda no Brasil como um todo. Vamos dar uma olhada nesse movimento que está acontecendo, nessa rebelião dentro do PT, para colocar, lançar um nome forte do Nordeste à frente da legenda a partir da próxima eleição do partido, naturalmente, e olhar os resultados do PT no Brasil, que são realmente pavorosos para o PT, excelentes para o país, é claro. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser me ajudar ainda mais, colaborar com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, qual que é o ponto principal nessa história? Sim, o PT aumentou o número de prefeituras, o número de prefeitos eleitos, mas aumentou pouco quanto ele gostaria e não compensou a queda do restante da esquerda, que enfraqueceu de forma considerável, e principalmente o PT perdeu cidades-chave e acabou ficando restrito a pequenas cidades do Nordeste majoritariamente. Beleza, está disputando algumas prefeituras grandes, algumas capitais, pode levar alguma coisa no segundo turno, tem chances ali em Natal, tem chances também em Fortaleza, né, que está bem disputado lá. Fiz um vídeo aqui no canal que deu uma repercussão muito boa, inclusive. Obrigado a você que assistiu sobre a questão da eleição em Fortaleza. Agora, acontece que, de maneira geral, essa eleição foi um terror para o PT. Dá uma olhada só nos números aqui, nos dados das prefeituras conquistadas pelo PT. Olha isso aqui, meu amigo. Que vazião, não tem nada aqui. Tá vendo? Esse branco aqui no mapa não tem uma mísera prefeitura petista. Olha aqui nesses estados também do norte, não tem uma mísera prefeitura petista em toda essa região. É impressionante. Então sim, o PT conseguiu muita coisa aqui na Bahia, no Piauí e no Ceará, principalmente. Aqui estão concentrados a maior quantidade das prefeituras. Mas dá uma olhada aqui na proporção da participação do PT no país como um todo. Olha só, né? Aqui no Nordeste foi onde o PT teve o maior número de prefeituras, 168. Você pode ver que não chega a 10% das prefeituras da região que elegeu o Lula. Olha só a fraqueza do PT nisso aí. Agora, olha todo o resto. Três prefeituras apenas no Centro-Oeste. É impressionante isso. No Sudeste, quase 1.700 municípios, 41 prefeituras que o governo Lula conseguiu, e a maior parte aqui, tá? No norte de Minas Gerais, que já é quase Bahia, já tem um jeitão ali de Bahia. Inclusive, São Paulo foram apenas 3 prefeituras do PT no estado de São Paulo todo. É impressionante isso aqui, o resultado pífio, patético do PT de forma geral. Região norte foram 7 municípios apenas, enfim. Isso aqui é o resultado de partido decadente, só não é pior que o resultado do PSOL, que até o momento não elegeu nenhum prefeito. Pode eleger lá o Guilherme Boulos, sim, mas até o presente momento não tem nenhuma prefeitura e tem meia dúzia de gatos pingados como vereadores no Brasil todo. 5.400 municípios mais, e o pessoal não conseguiu eleger ninguém, né? É impressionante. Só que o que acontece aqui, né? Você tem os grandes cabos eleitorais, supostamente cabos eleitorais do PT, espalhados por várias partes do Brasil, nomes fortes, inclusive dentro do gabinete ministerial do Lula. Então você tem aqui, por exemplo, né, em São Paulo, o Fernando Haddad, o Luiz Marinho, o Alexandre Padilha e o Paulo Teixeira, 4 ministros importantes do Lula, Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho, Ministério das Relações Institucionais. Deveria fazer muita coisa, não faz absolutamente nada, esse cara é um zero à esquerda, e desenvolvimento agrário.
E aí o que acontece, né? Com 4 ministros do governo Lula de cabos eleitorais em São Paulo, o PT conseguiu 3 prefeituras, menos de uma por ministro. É um resultado assim longe de ser aceitável. Então os caras não conseguiram desempenhar bem o seu papel nesse sentido. Por outro lado, estados como os citados Ceará, Piauí e Bahia, cada um deles dá ao governo Lula um ministro também. O Ceará tem o Camilo Santana, o Piauí tem o Wellington Dias, né? O Camilo Santana da Educação, o Wellington Dias do Desenvolvimento e Assistência Social, e o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil do Lula, que é da Bahia. Ou seja, no final das contas aqui, quem salvou a pátria para o PT foi o Nordeste, e estes 3 camaradas aqui, eu tô tampando a cara de um, né, do Rui Costa, estes 3 camaradas aqui acabam com um capital político mais fortalecido por causa dessas eleições, enquanto o restante do PT em qualquer outra parte do Brasil simplesmente se tornou irrelevante. O que acontece a partir daí, então? Quando você tem aí realmente uma definição clara de que o Nordeste salvou o PT da completa destruição nesta eleição e foi também ali o principal responsável numericamente, né, do ponto de vista absoluto, em números absolutos, para eleger o Lula em 2020, né, os oito estados em que o PT avançou em número de eleitos em relação às eleições lá de 2020 municipais, 6 deles estão no Nordeste, né? Então, quando você tem esse cenário aí, você tem uma dependência do PT dessa região e todos os envolvidos nisso, todos os políticos envolvidos nisso, acabam querendo ter mais poder dentro do partido. Então, é por isso que existe uma ala do PT neste momento que está fazendo lobby para que alguém da região Nordeste, um político petista do Nordeste, seja o presidente do PT a partir do próximo ano, que é quando vai acontecer a eleição de alguém que vai suceder Gleisi Hoffmann. Né? Gleisi Hoffmann é do Paraná, é isso, né? Acho que é do Paraná, e é um dos estados aqui, né, onde o PT perdeu número de prefeitos nestas eleições na comparação com 2020. Aliás, todos os estados do Sul, isso aconteceu. Então, realmente, você tem aqui Gleisi Hoffmann, você tem Maria do Rosário, que supostamente seriam pessoas fortes, que não estão conseguindo fazer eleitores ali. Não, a Maria do Rosário está com extrema dificuldade para conseguir se eleger lá em Porto Alegre, por sinal. Então, o Capitão Cueca, acredite ou não, é o nome que tem sido mais ventilado para assumir esse cargo aí de presidente do PT. Entenda, o dono do PT é o Lula. Nisso ninguém mexe, isso não muda. O cara fez um trabalho de mais de 20 anos de expurgos para conseguir se consolidar como chefão supremo do partido. Tanto que só vai ser eleito presidente do PT quem receber a bênção do Lula, quem ele aprovar o nome ali. Se não for aprovado, nem adianta entrar na disputa porque não vai ganhar, né? Então, inclusive o Lula falou aí que já pode antecipar essa escolha, ele defende a antecipação disso, que deveria acontecer entre abril e maio do ano que vem. O Lula quer que isso aconteça antes, e supostamente o nome que ele está apoiando é o do Edinho Silva lá de Araraquara, prefeito. Eu não sei, será que ele tentou se reeleger? Não sei o resultado. Tem aqui os municípios, né, em que o PT conseguiu eleger prefeitos na cidade, no estado de São Paulo, né? Na verdade, né, olha só, foram 3 prefeituras, conforme eu falei, mas olha as cidades aqui, me fala se você conhece alguma, né? Lucianópolis, Matão e Santa Lúcia. Matão eu conheço só por causa da música, né? Mas agora, conhecer a cidade em si, realmente não. E olha só, né? O Partido Novo elegeu 3 prefeitos no estado de São Paulo. O PT em São Paulo está do tamanho do Partido Novo, que é um partido que surgiu agora e não tem uma grande capilaridade, não tem uma presença muito marcante, né? Olha a situação aí, né? Sendo que em Santa Lúcia o PT só ganhou porque só tinha um candidato, que era o candidato petista. Por isso que ele ganhou, não concorreu contra ninguém nessa história. Então olha só, né? São Bernardo do Campo, a terra do Lula, Osasco, Diadema, Araraquara, Santo André, Campinas, foram cidades em que os ministros do governo Lula fizeram campanha
E o PT não conseguiu vencer as eleições para a prefeitura nesses municípios aí, né? Ou seja, realmente a coisa não funcionou. E em Araraquara, o Edinho Silva saiu derrotado porque ele tentou fazer o sucessor dele, agora tá aqui na notícia, né? A minha dúvida respondida, e não conseguiu, fracassou miseravelmente. Então, o resultado dessas eleições, especialmente para o Edinho Silva, isso aí pode acabar enterrando o nome dele como favorito do Lula, dando espaço aí para outro nome, talvez do Nordeste, provavelmente do Nordeste, assumir. Alguns aqui, né, alguns membros do PT, inclusive, já falam que o Edinho Silva é carta fora do baralho. Agora, os integrantes do PT em São Paulo discordam dessa afirmação aí. Eles dizem que o Edinho Silva continua sendo o nome mantido pelo Lula nessa história e tudo mais, né? E também há o questionamento a respeito desses 3 estados aqui, que é o seguinte, né? Que o Lula, o PT, perdão, né, ganhou prefeituras, mas foi de cidades do interior, não foram cidades grandes. Tudo bem que tem aqui ainda, né, a disputa por Fortaleza, que tem chances ali do cara do PT ganhar. Mas até o momento não tem nenhuma, ou seja, isso aqui não seria tão relevante assim no final das contas, né? O Camilo Santana é forte para fazer essa decisão, para pesar nessa decisão, mas não tem nada ainda definido. O PT neste momento está disputando em 4 capitais, Porto Alegre, Fortaleza, Cuiabá e Natal. Porto Alegre, pouquíssimo provável que a Maria do Rosário consiga vencer, na verdade é meio que perdido já isso aqui para ela. Nos outros 3 municípios, nas outras 3 capitais, o PT, o candidato petista, aparece em segundo lugar, mas está perto. Então realmente não tem algo assim definido ainda. Pode ser que o PT dê uma crescida nessa história, mas a princípio, veja aqui que são cidades fora do Sudeste. Todos esses casos. O PT no Sudeste não existe mais enquanto força política, e isso sem dúvidas vai pesar muito na sucessão da Gleisi Hoffmann para ver quem que vai comandar esse barco que está afundando, né? E se você quiser ver outra análise minha a respeito de questões das eleições municipais, prefeito, vereador, vou deixar esta recomendação aqui do lado para você continuar assistindo aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito, e até a próxima!